Olá, eu sou Suelen Sarmento, gestora de redes sociais, dona da empresa e-marketing, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas para aumentar a produtividade no home office. A gente sabe que com o período de pandemia, muitas pessoas que não trabalhavam em casa tiveram que começar a trabalhar em casa e que isso foi um desafio para a maioria delas se adaptar nessa nova rotina e conseguir ter o mesmo nível de produtividade que tinha no trabalho, né, quando ia trabalhar fisicamente no lugar. E justamente o que eu quero falar hoje aqui são as minhas boas práticas. Eu, desde que comecei a empresa, sempre trabalhei remotamente e vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas dicas que para mim funcionaram muito bem e eu espero que funcionem para você também. A primeira coisa de tudo é que o seu dia, ele não começa no dia. Você tem que começar o seu dia, na verdade, um dia antes. Uma das coisas que eu adoro fazer é no dia anterior, quando eu terminei de fazer todas as minhas tarefas, terminei de atender todas as reuniões que eu tinha que atender, enfim, terminei a listinha do dia, eu sempre separo um tempinho, alguns minutinhos, porque isso a gente faz rapidamente, para listar todas as atividades, todas as coisas que eu quero fazer no dia seguinte, e assim, quando eu sento para trabalhar no próximo dia, eu já sei quais são as minhas tarefas prioritárias e quais são as coisas que eu posso tentar desenvolver ao longo do dia, mas de maneira secundária, que se eu não conseguir fazer, não vai ter nenhum problema. Outra dica é que você tem que entender quais são as suas prioridades. Por que eu falo isso? Porque é normal, ao longo do dia, sempre quando a gente está falando em planejamento diário, a gente tem que ter em mente que muitas vezes existem demandas que surgem do dia para o dia. E que se você não entende muito bem quais são as suas prioridades, você acaba se embananando ali no meio do caminho e daqui a pouco está colocando foco em alguma coisa que não é foco naquele momento e perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa que realmente é importante para atender uma coisa ali que o fulaninho quis uma reunião de última hora com você, que na verdade essa reunião não vai resolver nada, a gente sabe que isso acontece bastante, ou que alguém pediu alguma tarefa que não é tão importante assim, que você pode deixar para depois. Então, quando você consegue entender as suas prioridades, faz esse planejamento prévio e executa ele e encaixa somente coisas que realmente são prioritárias, as chances de você aumentar a sua produtividade são muito maiores. Outra coisa que é muito importante quando a gente está trabalhando em home office, e isso foi um erro que eu cometia muito no início, porque eu sempre trabalhei, antes de empreender, eu trabalhava em empresa. Então, eu ia sempre no local trabalhar e eu sabia, né, que eu tinha que estar lá das 9 às 6, que eu tinha uns 15 minutinhos ali para lanche da manhã e lanche da tarde e uma hora de almoço. Então, é fácil você saber, ó, essa é a hora que eu tenho que trabalhar. A partir do momento que eu decidi empreender e que eu decidi ter o meu negócio e trabalhar remotamente, mesmo depois de ser sócia de uma empresa, eu tive que me organizar em determinados horários que eu queria trabalhar, porque a gente quando trabalha home office, a gente pode escolher se a gente quer, claro, respeitando uma agenda de reuniões e demandas que você tem que cumprir dentro de determinados horários. Você pode escolher se você quer começar o seu dia um pouco mais cedo do que antes das 8, por exemplo, e daqui a pouco não rendeu muito de tarde, quer saber, eu vou tirar a tarde livre, vou trabalhar de noite. Você pode escolher isso, mas você, para não se perder e não virar aquela coisa que você passa o dia inteiro trabalhando, que aí também você não rende, você perde muita produtividade quando você faz isso, é delimitar os horários do seu dia que você vai trabalhar e saber que é ok. Se você vai ficar trabalhando, por exemplo, de madrugada, porque você é mais produtivo de noite, que é ok se você de manhã dormir um pouquinho mais e não vai ter problema. Ninguém vai julgar você por isso. Claro que eu estou considerando, né, que você tem essa flexibilidade de horário no seu trabalho. E outra coisa também é que você foque no que você está fazendo. É muito comum, principalmente quando a gente está trabalhando desde casa, que, por exemplo, principalmente mulheres, né, as mulheres vão me entender agora, tem que lavar a roupa no dia. E aí você sentou para trabalhar e falou assim, não, quer saber, eu tenho aquela máquina lá que eu tenho que lavar de roupa, porque senão não vou ter roupa porque eu não sei o quê. A gente fica pensando nas coisas de casa e aí você para de trabalhar para colocar a roupa para lavar. Daí tá, sentou, trabalha mais um pouquinho. Daí dá uns 15 minutos, você lembra que a máquina de lavar louça ficou pronta a louça e tem que guardar a louça. Aí você vai lá e guarda. Então você tá botando o seu foco em várias coisas que não são muitas vezes relacionadas ao trabalho e que tiram o seu foco do trabalho, fazem com que uma tarefa que daqui a pouco demoraria 5 minutos, demore meia hora e até 1 hora.
Eu já errei muito isso também, inclusive quando eu trabalhava em empresa e meu marido, que sempre trabalhou em casa, eu quando ficava em casa, ele falava que eu atrapalhava ele, porque eu ficava pedindo para ele me ajudar a fazer não sei o que, e ele me dizia, não, agora eu estou trabalhando. Então é muito importante você ter aquele foco naquilo que você está fazendo. Inclusive tem métodos de produtividade, eu vou no próximo slide, eu vou mostrar para vocês um método que eu uso, que eu me adapto muito bem, mas existem métodos que dizem, e eu faço isso, de fazer ao longo das minhas tarefas determinadas pausas, porque é muito difícil a gente conseguir, por exemplo, ficar 2 horas 100% focado em uma coisa. A gente precisa dar uma pausa para a cabeça para voltar com mais gás. Então, quando eu faço essas pausas, eu costumo fazer elas entre tarefas. Então, por exemplo, assim, digamos, tarefas que são curtas ou médias de duração. Tarefas que eu sei que são mais longas, eu já me organizo para no meio eu dar uma pausa, como se fosse uma recompensa por tudo que eu já fiz, sabe? E essas pausas, elas acabam sendo, em média, a cada 40 minutos, por aí. E daí, qual é a pausa que eu dou? Eu vou lá pegar um café, eu olho um pouco a janela, eu dou uma atualizada nas minhas mensagens pessoais, mas assim, eu não fico 1 hora dando essa pausa, eu dou uma pausa de 5 minutinhos, 10 minutinhos, só para trocar o ar e voltar de novo com foco. Isso é uma coisa que me ajuda muito. E outra dica super bacana, que para mim quando eu li sobre isso e eu comecei a implementar, fez toda a diferença, é criar fluxos de colaboração. Mas o que são esses fluxos de colaboração? Quando a gente está num ambiente de empresa, vou usar um exemplo para você entender, quando você está, por exemplo, você sempre trabalhou com vários colegas em uma mesma sala, e aí você está sozinho em casa, tem horas que você quer uma opinião de alguém, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, esse ditado é muito verdade. Tem horas que você está ali, por exemplo, eu trabalhando com redes sociais, eu tenho algum insight de algum post ou de algum conteúdo bacana, e aí eu fico pensando, falta melhorar uma coisinha aqui, eu não estou conseguindo saber o que é. É um ótimo momento se eu tivesse, por exemplo, numa sala com todos os meus colaboradores trabalhando comigo, eu chegaria para alguém e eu falaria, ô fulano, o que você acha disso aqui? Como é que você acha que a gente poderia melhorar? Qual é a tua opinião? E aí ele ia me dar algum insight. A gente, quando trabalha em casa, a gente sente muita falta disso. Então, uma das coisas que eu estipulei são reuniões que eu solicito, e até tenho elas fixas na agenda, justamente para trocar ideias. Então, digamos assim, eu estou usando esse exemplo desse post. Eu pego e eu anoto, eu sempre tenho um caderno de apoio, mas isso é uma coisa que funcionou para mim. Tem gente, por exemplo, que anota direto no documento, enfim, no computador, mas eu coloco ali, ver post dia tal, né, seguindo esse exemplo, trocar ideia. E aí, quando eu estou nessa reunião para trocar ideias, assim, é uma reunião que cada um leva a sua pauta do que quer conversar, eu chego e eu falo, olha só, eu estava pensando nesse caso aqui, não sei o quê, e peço a colaboração das demais pessoas que estão nessa reunião. Às vezes até um grupo de WhatsApp com as pessoas que trabalham com você, que se todos souberem usar esse grupo de uma maneira positiva, pode ser útil. O WhatsApp, para mim, durante esse período de pandemia em que a gente todos tiveram que trabalhar remoto, ele se tornou um grande aliado. Mas por quê? Porque a gente soube usar ele muito bem. A gente criou na nossa empresa grupos específicos para determinados assuntos. Na parte de redes sociais, que é a parte que eu lidero, a gente tem um grupo ali com as pessoas que são responsáveis, as jornalistas, por escrever os conteúdos, outro grupo com as pessoas responsáveis pelo atendimento ao cliente e outro grupo com os responsáveis pela criação de imagens. E ali a gente trata de coisas pontuais. Então, todo mundo que está dentro desses grupos está trabalhando e quando tem alguma dúvida muito específica, joga ali. E quando as outras pessoas vão olhar o WhatsApp, né, que estão no seu momento de pausa, elas olham e respondem. Então, isso para a gente funciona muito bem. Quando é que o WhatsApp ele fica desordenado? Ele fica uma confusão e daí realmente atrapalha o seu trabalho quando você está com um grupo paralelo com a família, está com um grupo paralelo com amigos, quando no grupo de trabalho daqui a pouco só mandam besteira, aí você não consegue focar e você acaba, que nem eu falei, ao não focar, tarefas que duram 5 minutos para fazer, por exemplo, duram meia hora ou 1 hora e a sua cabeça não consegue prestar atenção no que deveria estar prestando. Essa matriz é a matriz de Eisenhower. Eu uso ela, quando eu descobri ela, eu pensei, nossa, como é que eu nunca tinha visto isso antes? Porque, para mim, quando eu comecei a empreender,
Eu tinha muita dificuldade, tá? Porque principalmente quem é jovem empreendedor é o faz tudo da sua empresa. Então, eu nem sempre tive empresa, eu comecei, era só eu. Então, na parte de gestão de redes sociais, né, para vocês terem uma ideia do fluxo, eu fazia desde o atendimento com o cliente até a criação de imagem de post, passando por copy, relatório, análise, agendamento de conteúdo e tudo que você pode imaginar. Realmente é um volume muito grande, à medida que você vai conseguindo mais clientes, aquele volume fica ainda maior. E eu ficava eu ficava muito ansiosa com a quantidade de trabalho que eu tinha e tinha uma certa dificuldade em elencar as prioridades. Lembra que eu falei nas dicas para vocês que vocês têm que planejar o dia antes e tem que saber o que é realmente prioritário? Essa matriz, ela ajuda nisso. E agora é uma confissão até que é engraçado, mas é a pura verdade. Eu tinha um caderno e eu anotava, desenhava essa matriz todos os dias quando eu ia fazer lá no final do dia o meu planejamento, porque aí eu sabia as atividades que eu sim ou sim tinha que fazer. E hoje em dia eu sigo fazendo isso, mas eu já não desenho, eu já faço de uma maneira automática, né, na minha cabeça, já de tanto fazer, eu já faço isso assim super naturalmente. Mas eu desenhava e escrevia ali as tarefas, né? Então, por exemplo, assim, nesse quadrante de urgente e importante, né, que eu vou explicar agora para vocês, mas aqui eu listava todas as tarefas que eu ia fazer. E isso me ajudou muito, por isso que eu trouxe isso para vocês aqui hoje. Inclusive, muitas pessoas da minha equipe usam essa matriz para conseguir organizar as demandas delas. Como que essa matriz ela é estruturada? A gente tem dois eixos, tá? A gente tem aqui o eixo do que é urgente e aqui o eixo do que é importante. Então, a gente começa a priorizar as tarefas que são importantes e urgentes, que são os que estão as que estão nesse quadrante aqui. É importante e urgente. Essas tarefas são as que você tem que fazer imediatamente, ou seja, você começa o seu dia fazendo essas tarefas. E depois a gente tem tarefas que elas são importantes, mas que não são tão urgentes assim. Então, essas tarefas estão aqui nesse quadrante. E essas são as tarefas que você vai fazer depois de você ter realizado todas as tarefas que são importantes e que são urgentes. Entende como essa matriz, você consegue observar como essa matriz intuitivamente ajuda você a delimitar as prioridades e fazer com que o seu fluxo de trabalho seja executado de uma maneira mais tranquila. Vou dar exemplos de tarefas que a gente tem que colocar aqui. E aí eu vou usar o meu exemplo como gestora de redes sociais. Digamos, vou usar exemplos simples para que qualquer um entenda, tá? Digamos que um cliente meu chegou e falou assim, olha, o post que vai sair às 12 de amanhã, ou de hoje, enfim, ele está errado. Isso é uma tarefa que eu tenho que colocar com um grau de prioridade alto, porque se eu não ajustar aquilo com uma certa agilidade, como o prazo de publicação está muito perto, vai acabar ocorrendo um erro. Então, para mim, essa é uma tarefa urgente e uma tarefa importante. E uma tarefa que a gente pode colocar aqui no campo que é importante, mas não é urgente, seria daqui a pouco, no meu caso, como gestora de redes sociais, uma alteração em algum briefing de algum conteúdo que vai sair, não sei, daqui a 3 semanas. É super importante que eu faça isso, mas não é tão urgente, porque não vai dar um problema amanhã se eu não tiver feito isso hoje. Seguindo essa mesma lógica, a gente tem tarefas que são urgentes, mas que não são tão importantes. Essas tarefas na matriz, a gente tem aqui que é preciso delegar. Todo mundo que trabalha em equipe tem que saber fazer isso para não prejudicar a sua própria produtividade. Ou seja, eu tenho que ser capaz de reconhecer coisas que outras pessoas podem estar executando tão bem quanto eu e delegar essa tarefa para essas coisas. Isso também é uma coisa assim, ó, que eu comecei a empreender, era só eu. Acredito que a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo também se identifique com essa situação de que ou está começando a empreender e faz tudo sozinha ou sozinho, ou então que já começou a estruturar uma certa equipe, mas tem dificuldade em delegar. É muito importante que a gente saiba fazer isso. Se você já está no momento em que você tem que delegar tarefas, se preocupe em treinar a sua equipe para que a sua equipe
saiba executar as coisas que você quer delegar. E se você está sozinho, faça as tarefas, mas já faça pensando, nossa, quando eu contratar uma pessoa ou quando tiver alguém que me ajude, isso é uma coisa que com certeza eu vou delegar. E não se apegue naquilo, porque a gente quando fica fazendo uma coisa por muito tempo, é difícil a gente desapegar, é difícil a gente deixar o outro fazer. A gente tem que ajudar o outro para que o outro faça tão bem quanto nós. E quando era só eu, como é que eu organizava? Eu fazia tudo que era urgente e importante, ou seja, eu fazia tudo que eu listava aqui e depois eu passava para o que era urgente, mas não era importante, ou seja, eu vinha para essa parte aqui do delegar. Assim, eu garantia que todas as minhas urgências, elas estavam atendidas dentro de uma ordem de prioridade outra vez, né? E hoje em dia, quando, por exemplo, eu estou planejando o meu dia no dia anterior e estou elencando as minhas atividades, eu automaticamente já delego o que eu sei que outras pessoas da minha equipe podem fazer com tanta qualidade ou até melhor do que eu mesma faria se eu estivesse executando essa tarefa. E aí depois a gente tem as coisas que a gente pode fazer mais tarde, que são coisas que não são nem importantes e nem urgentes. Uma coisa que a gente tem que cuidar, e aí assim, é uma armadilha que a gente mesmo se coloca, que muitas vezes a gente coloca nesse quadrante, eu fazia muito isso, tarefas que não gosta de executar. Todo mundo tem coisas que é obrigado a fazer dentro das suas tarefas diárias e que não gosta de fazer, né? A gente não é obrigado. Eu amo o meu trabalho e tem algumas coisas que fazem parte da minha rotina que eu confesso, eu não gosto de fazer. Não é a minha parte preferida de tudo que eu faço. E essas tarefas a gente tende a deixá-las para depois, né? Daí o que acontece? Quando você consegue elencar bem as suas prioridades e saber que, ok, eu não gosto de fazer essa tarefa, mas ela não é urgente nem importante, eu posso deixá-la para depois, a gente tende a ir deixando ela para depois. E daí o depois não deu hoje, daí o depois não vai dar amanhã, não vai dar depois de amanhã, não vai dar depois de uma semana. E aí o que acontece? Essa tarefa que não era nem urgente nem importante, ela vai começando a ser urgente e importante. Aí você já tem um problema, porque você foi protelando isso tanto tempo por você não gostar de fazer, que virou uma bola de neve. E aí você pode estar num dia que já está cheio de coisa para fazer e ficou com aquela tarefa lá que estava super de boa para fazer e você provavelmente ao longo desse mês, por exemplo, poderia ter executado ela e foi deixando e virou que ela ficou super urgente e importante. E sempre quando isso acontece é num dia em que você está cheio de coisas para fazer e aí fica super difícil de conseguir fazer tudo. Uma outra coisa assim que eu gostaria de deixar super claro para vocês é que por mais que a gente planeje, existem dias em que todo o nosso planejamento ele vai por água abaixo porque entram um monte de demandas, entram um monte de coisas que a gente não tinha previsto, que a gente tem que atender e etc. E o bom empreendedor, ele sabe que esses dias existem e ele trabalha, né? A gente tem que trabalhar a nossa cabeça para se sentir confortável quando esses dias eles ocorrem. E sim, saber elencar quais são as prioridades realmente. Às vezes tudo é prioridade, mas tem coisas que são mais importantes do que outras e a gente tem que conseguir ir executando isso com calma, sem ficar nervoso nem ansioso, para ir entregando essas tarefas ao longo do nosso dia e conseguindo, né, atingir todas as coisas, as demandas que surgem para a gente. E também assim, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. E o que a gente tem que saber é que a gente deu o nosso melhor. Quando a gente faz um bom planejamento e a gente sabe da nossa capacidade de ser produtivos ao longo do dia, a gente entende que é ok deixar algumas coisas para o dia seguinte, porque a gente conseguiu atender todas as prioridades principais. Aí, isso aqui eu falei para vocês, né, que eu no início, quando eu comecei, eu desenhava tudo num caderno, e realmente isso é verdade, eu tenho provas disso. Eu desenhava tudo num caderninho para me saber como me organizar e etc. A gente, quando está planejando o nosso dia, a gente tem que ter noção, né, de quanto tempo, mais ou menos, a gente demora para fazer determinadas atividades. Porque não adianta a gente colocar no mesmo dia várias atividades que são
longa execução, que a gente sabe, né, que se a gente está num nível ótimo de produtividade, por exemplo, vai demorar 2 horas para fazer, ou vai demorar 1 hora, né, existem tarefas que são longas assim, e encher o nosso dia dessas tarefas e falar, não, eu estou me planejando o dia antes, vai dar tudo certo, porque a gente é humano, a gente nem sempre está operando numa velocidade máxima, né, de execução de coisas, e às vezes a gente demora 1 hora, 1 hora e 15 ou 1 hora e meia e tá tudo bem. Não adianta a gente colocar, por exemplo, nesse quadrante 10 coisas, nesse quadrante 15 coisas, nesse 20 e nesse 80, porque a gente não vai conseguir executar. Então, quando você está planejando o seu dia, você já tem que planejar pensando assim, não, isso aqui com certeza eu consigo fazer. Eu sou uma pessoa que na segunda-feira, por exemplo, é o meu pior dia da semana. Segunda-feira, quando eu estou pensando nisso, eu coloco poucas coisas no meu dia, porque eu já sei que é um dia que vão surgir 500 tarefas, é um dia que os meus clientes vão me chamar, é um dia eu vou ter que telefonar para pessoas para pedir follow-up de informações e etc. Então, eu já deixo menos coisa, porque eu sei que eu vou ter que encaixar muita coisa nesse dia. E existem algumas ferramentas que ajudam a gente nessa parte de planejamento e eu quero deixar algumas dicas das minhas favoritas, tá? A primeira de todas é o Asana, é o que a gente usa inclusive na agência. O Asana é uma ferramenta gratuita, então seja você já dono de uma empresa com um bom fluxo de caixa, ou seja você agora um empreendedor que está realmente começando nesse momento um negócio sem tanto caixa para estar contratando diversas ferramentas que eu sei que todo mundo deve falar para você que tem uma ferramenta que é muito boa, que você precisa contratar, que vale a pena e etc. A versão gratuita do Asana permite você fazer essa organização que eu ensinei para você agora no planejamento e é gratuito, como eu falei. Outras ferramentas, como o Trello também é uma ferramenta gratuita. Eu confesso, tá, que eu não me adaptei tão bem nela, mas eu sei que tem várias pessoas que usam e que gostam e que indicam, e ambas são ferramentas que têm 500 tutoriais na internet para que você possa aprender, e as versões gratuitas são muito boas. Outra ferramenta que tem, que é paga, eu já usei e é muito boa também, é o Monday.com. O Monday é uma ferramenta super boa, mas a nível de funcionalidade eu acho muito parecido com a Asana, até não tanto de painel, mas de como ela deixa você configurar as suas tarefas e as suas demandas, criar as suas listas. Eu acho muito parecido, mas o Monday também, se você tem mais pessoas na sua equipe ou se você já tem um caixa que você pode destinar pagar uma ferramenta, o Monday é uma ótima ferramenta para se usar, tá? Eu acho ela visualmente mais atrativa que o Asana, mas se você não consegue pagar, enfim, o Asana é uma ótima opção ainda. E também tem o Google Calendar, que é gratuito para todo mundo que é usuário de Gmail, e é ótimo, você pode colocar ali suas reuniões, você pode ali colocar as coisas que você colocou para fazer no seu dia, você também consegue se organizar, fazer essa matriz que eu expliquei agora para você através do Google Calendar. E era isso, eu espero ter conseguido explicar para você, passar alguns insights de como melhorar ainda mais a sua produtividade e qualquer coisa, estou aqui.